Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Queria fazer a partilha da Escola da Divina Vontade, o estudo 57, o vídeo 4. É muito importante, né? Jesus está dizendo coisas assim, muito importantes, que são coisas que ela até fala, né? São difíceis para falar, porque muita gente não aceita, não aceita essa visão, né? Não compreende essa visão. Mas a gente, assim, Deus não nos engana, né? Ele quer deixar tudo esclarecido para nós sobre como a gente tem que ver tudo o que acontece, porque tudo o que acontece é a vontade de Deus. Sejam as coisas ruins ou as coisas boas, mas é a vontade de Deus. Tudo o que acontece, né? Nada escapa das mãos de Deus, né? Nada. Tudo o que acontece é os desígnios de Deus, é Ele que dirige todas as coisas, né? A vida de todos os seres humanos. Então a vontade dele está
Em tudo, em todas as realidades, está a vontade de Deus. E aí Jesus, né, foi falando, né, sobre a realidade do pecado. Porque a pessoa pode se perguntar, mas e o pecado, né? Tá querendo dizer, então, se tudo é a vontade de Deus, então o pecado também é a vontade de Deus, o pecado? Mas aí é que tá. O pecado também é a vontade de Deus, a vontade permissiva de Deus. Por quê? Porque ele deu liberdade para o homem. E a liberdade do homem é vontade de Deus. E o homem é livre para escolher. E ele pode escolher fazer a vontade de Deus ou fazer o contrário. E fazer o contrário da vontade de Deus é o pecado. Tudo que é contra a vontade de Deus é pecado. Todo ato contra Deus, contra as ordens de Deus, contra os mandamentos de Deus, né? Tudo é pecado, tudo que é contra Deus. Mas é uma escolha que o ser humano está fazendo. Só que para que o ser humano fizesse isso, para que o ser humano realizasse isso, tomasse atitude, sei lá, vai lá e vai roubar num banco. Ele roubou com a vida que ele recebeu de Deus, e Deus deu a vida para ele. E Deus permitiu que aquilo acontecesse, e Deus permitiu que naquele dia ele acordasse, permitiu que naquele dia tivesse movimento, que ele tivesse a inteligência para executar o plano de roubo dele lá. Permitiu que ele chegasse até o banco para roubar. Permitiu tudo o que ele realizou, qualquer ação humana. Ninguém pode se mover um dedinho se não for a vontade de Deus. Mas foi a permissão de Deus. Ele permitiu aquele ato, é a vontade permissiva de Deus. E porque o ser humano está fazendo na sua liberdade uma escolha. A pessoa pode escolher o bem ou escolher o mal. É por isso que o Senhor fala assim para nós, ó. Tudo te é permitido, né? Mas nem tudo te convém. Nem toda escolha que a pessoa fizer vai gerar um fruto bom para ela, vai gerar uma coisa boa para ela. Entende? E os seres humanos que estão pecando, que estão fazendo coisas contra Deus, eles ficam na situação de roubo. Por quê? Porque eles estão usando a vida que Deus deu para eles para fazer o mal. Estão usando essa vida que é para doar, essa vida que é para amar a Deus, essa vida que é para conhecer a Deus, essa inteligência deles que deveria ser usada para conhecer a Deus. Mas eles estão usando para maquinar o crime, para aplicar o golpe. Então eles estão roubando de Deus, dessa vida que está sendo dada por Deus. Ele é o doador da nossa vida, ele é o motivo da nossa vida. Ele que nos dá o respiro, ele que nos dá tudo. E essa pessoa está usando isso para escolher o mal, para escolher errado, para escolher fazer errado, e ela tem liberdade para isso, porque a liberdade é algo que Deus não tira, nunca vai tirar. Seria ir contra tudo que ele é. A liberdade é a vontade dele, que ele deu para os seres humanos, né? Quando ele nos fez, ele não nos fez para ser robôs, ele não nos fez para ser pessoas controladas e que só dão uma resposta, porque não quer amor forçado, mentiroso. Ele nos fez, não, ele nos fez livres para que a gente realmente busque em verdade, que seja uma coisa verdadeira. Ninguém vai poder dizer para Deus que nunca teve liberdade. Só que não, o que que acontece então? A pessoa pecou, Deus permitiu aquilo acontecer. Se perguntar para Deus, mas era o que ele queria que a pessoa fizesse? Qual a resposta que daria para essa pessoa? Ele diria para ela, não faça isso. Não furtarás, não está no mandamento? Não está na palavra dele? Ele vai repetir a palavra dele para a pessoa. Eu deixei muito claro na minha lei. Não furtarás. Não prejudique o outro, não tire o que é do outro, né? Não é assim que você vai conquistar nada, não é assim, não é? Eu não te criei para viver na desordem, para viver na desonestidade. É o que ele vai dizer para a pessoa, se a pessoa buscar ele. Só que a pessoa quer ouvir ela mesma e quer só se satisfazer com o dinheiro, porque a sede pelo dinheiro, pelo poder é tão grande, né? Então a pessoa vai lá e faz a escolha dela. E Deus dá liberdade para ela de fazer. Só que essa vontade permissiva, né, que no caso dessa situação, ela vem com castigo. Por quê? Porque a pessoa com a vontade dela fez o mal. Ela fez a vontade, ela não pode falar que ela fez o mal porque, não, eu roubei porque o sistema é ruim. Eu roubei porque a minha vida foi muito difícil. Eu roubei, ninguém tem que culpar ninguém, ninguém é responsável por isso. Entendeu? A pessoa fala assim, não, mas eu nasci na pobreza, eu nasci na condição errada, né? E por isso eu roubo.
é a circunstância que eu vivo, por isso que isso me levou a roubar. Não, nada disso vai justificar a pessoa, né? Foi uma escolha que ela fez. Ela poderia não ter aquele conhecimento, pode ter ignorâncias e tudo, mas ela sabe que é um ato criminoso, sim. Por quê? Porque ela tem que fazer isso escondido, não é? Porque ela sabe que se alguém pegar ela, ela tá na cadeia. Então, se fosse coisa boa, não ia gerar isso, entendeu? E tudo que acontece em volta disso, as consequências disso, para o ser humano, né, são os castigos, né? É justamente o que vem por causa do pecado. Por quê? Porque a pessoa fez a vontade dela, fez o que ela queria. Então, isso vai gerar uma consequência para ela mesma. Então, aquilo volta para a pessoa mesma. O mal que ela fez volta para ela mesma, né? Porque ela poderia estar na graça de Deus, né? Poderia estar na bênção de Deus, mas ela escolheu fazer a sua própria vontade. E isso vai gerar consequência para ela mesma. Mas não, por que não afeta a soberania de Deus isso? Porque em tudo está a vontade de Deus. Ela não poderia fazer nada se ela não tivesse a vida. Ela não poderia fazer nada se ela não tivesse respiro. Se ela não. É Deus que está ali, é Deus que está controlando todas as coisas, né? É Deus que dá a vida. Então, a vontade de Deus permanece maravilhosa, porque a vontade de Deus não vai mudar. Se a pessoa for ver a palavra de Deus, a verdade vai continuar nua e crua ali. O ato que a pessoa que quis escolher errado vai trazer consequência para ela mesma. Por quê? Porque ela vai colher aquilo que ela plantar. Então, a desordem dela vai causar muito mal. Vai causar para ela sofrimentos, mas é para ela mesma. É para ela mesma. Entende? Mas a vontade de Deus vai sempre triunfar em tudo, porque de tudo Deus tira um bem. Ah, mas vai prejudicar quem foi roubado por ela, vai prejudicar as pessoas ao redor, mas essas coisas também servem para um bem na vida dessas pessoas, porque as pessoas também que sofrem vítimas, né, de uma situação causada pelo outro, né, de uma situação que o outro na liberdade dele fez, mas para aquilo ter chegado para aquela pessoa também teve uma permissão de Deus. E por que que teve uma permissão de Deus? E quando você for, se você for mergulhar nisso, meu Deus, tem muita coisa para encontrar. Tem muita luz para encontrar na vida das pessoas, porque todo mundo que sofre algum prejuízo não se torna tanto prejuízo quando a gente avalia na eternidade, quando a gente vê o que Deus fez através daquele sofrimento gerado na vida daquela pessoa. O bem que se pode tirar de qualquer situação que nós passamos serve para a nossa própria purificação, serve para o nosso desapego, serve. Às vezes Deus também quis castigar, no caso o banco, né, que o homem roubou, por causa dos juros violentos que eles aplicam sobre os outros clientes. Então eles, de certa forma, com juros estão roubando também. O sistema que eles seguem, né? O sistema da besta, muitas vezes, o sistema do lucro, né? O sistema de tirar do mais pobre, né? E às vezes são bancos que contribuem para financiar guerras. Então, assim, às vezes aquele banco ter perdido aquele valor é uma punição também para o banco. Então, tudo Deus vai tirar um bem daquilo. Se a gente for cavucar cada história humana nessa terra, a gente vai tirar a luz. Se a gente for cavucar cada sofrimento humano que acontece, mas mesmo assim a gente vai tirar a luz e a gente vai ver que a vontade divina sempre vai triunfar, porque de tudo que acontece, ela tira um bem. Nada te atrapalha os planos de Deus, porque ele escreve reto por linhas tortas. Às vezes acontecem situações que a gente fala, mas isso o que tem de bom nisso? O que essa situação pode gerar, né? E sempre gera um bem. A pessoa sofrer as consequências do próprio pecado, como o ladrão que vai para a cadeia, é um bem. É para ele aprender, é para ele perceber, né, que tudo tem uma justiça, né? E essa justiça é importante para ele poder rever a própria vida dele, para ele perceber o tanto de anos que ele vai ficar numa cadeia, que ele desperdiça por causa do roubo, anos que ele poderia estar estudando, que ele poderia estar fazendo tanta coisa. Então,
Aí a pessoa começa a perceber que não presta essa vida, né? Que ela não presta, e o arrependimento que disso pode ser gerado. Então, é tanta luz que se pode tirar das coisas que acontecem, é tanto aprendizado que se pode tirar das coisas que acontecem. E aí a gente fala assim, que quando você vive na vontade de Deus, parece que você não vê mais o mal. Não é porque ele não acontece, mas a gente vê assim que ele volta para a própria pessoa mesmo, porque quando a gente for ver na vontade de Deus, o que Deus está fazendo por trás disso, e as pessoas que são vítimas, né, do próprio situação dessas, o bem que Deus faz para a alma delas, as curas, as intervenções, as purificações que Deus faz, o trabalho que Deus faz na alma delas através do sofrimento, o quanto que Jesus coloca nesses sofrimentos valores eternos, porque esses sofrimentos são de Jesus nelas, ninguém sofre sozinho. É Jesus em cada pessoa, é o sacrifício de Jesus sendo repetido e repetido em cada pessoa. Então, quando você vai mergulhar nesses mistérios, você percebe que, na verdade, se tira um bem de tudo. Você consegue tirar um bem de tudo, por mais difícil que seja a situação. Ruth, não tem como, Ruth, tem notícias que a gente vê e não dá para tirar nada de bom, não dá. Mas vai refletir um pouco, vai refletir com Deus, vai refletir com a palavra de Deus, né? Vai refletir com o que Jesus fala. Tem resposta para tudo em Jesus. Em Jesus tem resposta para todas as realidades. Então, se aconteceu e se foi permitido, é que também Deus viu um bem para ser tirado dali. Nada faz sem dar fruto, sem dar um propósito. Por isso que a pessoa no próprio deve ter passado pelo próprio pecado, pelo próprio erro, Deus tira um bem disso. O fruto, qual que é o fruto? É a luz que a pessoa vai ter a partir daquele momento que ela pecou, que ela fez errado e percebeu as consequências, o quanto que ela pisou na bola, quanta coisa que ela desperdiçou, e aí ela se arrepende, né, e percebe que não vale a pena aquela vida que ela está levando. Tudo isso de conversão, de arrependimento, de meditar, de você perceber, ó, isso não vale a pena, isso não compensa. Tudo isso são luzes, frutos. Talvez a pessoa vai dar mais valor para uma verdade, para a palavra de Deus, depois que ela experimenta o contrário. Não estou dizendo que é bom pecar, né? Eu estou dizendo que todos pecaram. Não tem como. Ou a gente aprende alguma coisa, ou a gente fica no vitimismo. É melhor aprender alguma coisa com isso e crescer. É isso que Deus quer de nós. Todos pecamos, mas nós podemos aprender com isso alguma coisa. Muitas coisas, se a gente quiser, entendeu? Muitas coisas, se a gente quiser aprender com a nossa própria vida, a gente pode tirar a luz da nossa vida desde o dia que a gente nasceu. Se a gente for rever a nossa vida, a gente pode tirar a luz da nossa vida desde o dia que a gente nasceu. E todas as situações, até quando você percebe que uma coisa não valeu a pena, isso é luz. Quando você olha para uma coisa e fala, isso não presta, isso já é uma luz, porque você percebeu que aquilo não faz bem, que aquilo não vai gerar frutos, né? E o fruto é justamente quando você enxerga, quando você tira um bem daquilo, é o fruto. Você simplesmente falar assim, nossa, eu gostaria de anular a minha vida, eu gostaria de anular a minha existência, eu gostaria de me apagar com a borracha da face da terra, por causa que eu pequei. Mas Jesus não fez isso, Deus não fez isso conosco. Deus nos apagou com a borracha, nos anulou? Não. Ele mandou o Filho, o Cristo, Jesus, para dar vida, não é? Para nos redimir, para nos resgatar, para nos dar uma vida nova, para nos dar vestes novas, para nos tirar dessa vida. Então, pela palavra, é em Jesus que a gente encontra um sentido para tudo. Então, a gente não pode simplesmente querer se apagar e se anular. A gente também não pode... O que a gente pode fazer? A gente pode reparar. E como que nós reparamos? Vendo a luz, vendo a verdade, olhando as coisas com Deus. E a gente descobre, a gente aprende quantas coisas que a gente não aprende. Quantas coisas que a gente não aprende, os nossos próprios erros. Não é que a gente vai sentir orgulho de ter errado, não é que a gente vai dizer, nossa, valeu a pena cada momento
de pecado, não é nada disso. Mas é que a gente vai ver a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Meu Deus, mesmo eu não merecendo, o Senhor me trouxe até aqui. Meu Deus, quanto bem que o Senhor fez, Senhor Jesus. Eu não mereço nada, mas quanto amor que você não fez na minha vida, quanta intervenção, quanta proteção. E aí você vai vendo muitas coisas que Jesus foi te ensinando. E você vai aprendendo a tirar um bem de tudo isso, tirar a luz de tudo. E você vai ver que a divina vontade sempre triunfou. E ela, o triunfo dela é justamente estar nessa luz, estar nessa compreensão, estar no para quê, no que Deus está fazendo. Apesar das coisas que acontecem, o que Deus está fazendo. É aí que está o triunfo dele. É aí que está. Entendeu? Então, aí você fala assim, mas muita gente nessa terra, né, tá vivendo na sua liberdade e não tá nem aí para Deus, tá fazendo um monte de coisa errada, né? E não tá nem aí para Deus e tá fazendo um monte de coisas erradas, né? E elas estão usando suas liberdades e cadê a divina vontade nisso aí? Elas estão usando sua liberdade. Quem tá dando a liberdade para elas? Entendeu? Quem está dando liberdade para elas? Quando elas chegarem diante de Deus, elas não vão poder dizer que não foram amadas e elas não vão poder dizer que não tiveram liberdade. Elas não vão poder dizer que pôde fazer suas escolhas, que Deus o Senhor foi um ditador na minha vida, né? O Senhor me controlou, falou assim, não, Nanina, não. A pessoa teve liberdade para fazer a escolha dela. E ela teve vida, ela teve o que ela queria. Ela queria a terra, ela ganhou a terra. Ela teve a recompensa dela. Então, Deus não fechou para ela tudo. Aí ela não vai poder dizer assim para Deus, né? Ela não vai poder falar para Deus que ela não teve isso, oportunidades, porque ela teve a oportunidade de fazer a escolha dela, entendeu? Deus deu liberdade para ela. Deus usou de várias formas para chamá-la, para se comunicar com ela. Ele vai mostrar tudo isso para ela, vai mostrar as pessoas que ele colocou na vida dela que deram uma luz para ela e ela rejeitou. Vai mostrar toda a verdade para ela, vai mostrar todo o amor dele por ela, né? E vai mostrar toda a realidade, né, da vida dela. Então é muito sério. Mas ninguém vai poder dizer. Mas você não acha que isso atrapalha Deus, Ruth? Atrapalha Deus isso? Não. Por quê? Porque isso só honra mais quem Deus é. Porque aí a pessoa fala, nossa, tudo que Deus é verdade. Tudo que Deus é, ele é verdade mesmo. Ele é o amor, ele é a misericórdia, ele é a justiça. Então, quando você vive uma situação em que a justiça acontece, quem está triunfando? A justiça de Deus. Você foi castigado? Quem triunfou? A justiça de Deus. Você foi perdoado? Quem triunfou? A misericórdia de Deus. Você foi avisado, né? A bondade de Deus, o amor de Deus, né? Mas a liberdade do ser humano, né? Fazendo o que quiser. Pois é. A imutabilidade de Deus que disse que o homem seria livre. Então, assim, Deus realmente, ele é de palavra. E não é de meia boca igual aos homens. Aquilo que ele disse que vai fazer, do jeito que vai fazer, do jeito que ele quer, é do jeito que ele quer. Então, quem vai triunfar de verdade, né? Deus, né? Quem perde com isso? A própria criatura, né? É a própria criatura que perde com isso, né? Porque depois ela vê tanto tempo, né? Tanta coisa assim que ela gastou com coisas fúteis, né? Quanta besteira, né? Quanta perda de tempo, né? Isso tudo vai servir de luz também para ela, de essa verdade, né? Dela perceber que muita coisa não foi bobagem, foi besteira, que ela podia estar vivendo a vida dela conhecendo a Deus, amando a Deus, e que ela perdeu muito tempo. É a verdade que vai triunfar quando você descobrir a verdade. Quem está triunfando? A verdade, ou seja, a verdade só vai brilhar mais ainda. Por quê? Porque pensa assim, se a pessoa está fazendo, a pessoa enquanto está normal, assim, está ouvindo uma verdade, e ela não está nem aí para aquela verdade. Às vezes a pessoa está indo para a igreja, ouve ali a palavra, ouve a homilia, ouve as leituras, mas entra no ouvido e sai no outro. Aquilo não brilha para ela, aquilo não tem sentido para ela. Aí ela vai e desanima, né? E cai, e desiste, e começa a cair.
começa a se afastar. E se afasta, se afasta, se afasta, se afasta, se afasta, né? Mas quanto mais ela se afastar, aí ela vive uma conversão e abre os olhos. E percebe o buraco que ela chegou. O buraco ficou fundo. O buraco ficou fundo demais, né? Muito fundo a situação. Mas aí ela se arrepende, né? E quer voltar. Quando ela ouve aquela verdade vai continuar ali inteirinha. E vai brilhar muito mais então para ela. Por quê? Porque ela percebeu que o quanto que ela não estava dando valor para aquilo. Quando ela muitas das vezes faz errado. Aquilo vai ter muito mais sabor para ela, muito mais brilho para ela, porque ela vai dar muito mais valor o que ela perdeu, entendeu? Porque quando ela tinha não dava valor, não percebeu bem. E depois que ela percebeu o contrário, às vezes ela olha para aquela verdade e dá muito mais valor. Já vi muitos testemunhos assim de pessoas assim, que passou a ser excelentes pregadores de tanto e pregadores assim que conseguem, que têm o dom, né, de falar com outras pessoas e cativar mesmo, falar o coração dessas pessoas, porque elas falam com a verdade muito grande, porque elas viram o contrário. Então a verdade para elas se tornou muito mais importante. Então o valor do resgate foi tão grande para elas que elas dão muito mais valor do que quando elas não tinham passado por isso. Então Deus sempre vence, Ele sempre triunfa, né? E aí você fala assim, mas tem pessoas que nunca reconhecem, né? Que vão para o inferno. Pois é, mas elas vão porque elas querem. Ou seja, até ali a verdade de Deus, o livre-arbítrio continua. Então a pessoa vai porque ela quer, porque ela não quer se render. Ela vai para uma obstinação. Mas mesmo assim, a presença de ter o inferno mostra também que Deus continua sendo imutável quando Ele fala que não quer destruir ninguém, Ele não destrói ninguém. Tem um lugar para essas almas ficarem. Ele não destrói ninguém. E Ele não destrói os corpos, não faz ninguém desaparecer, porque no juízo final, que os corpos vão se ressuscitar, então vai se encontrar com as almas. E as almas que estiverem no inferno vai unir o corpo lá. Ou seja, ele não destrói ninguém, ele não faz ninguém desaparecer. Ele não fez isso com o demônio, ele não fez isso com os anjos caídos. Então, isso só mostra a soberania dele. Por quê? Porque a obra que ele fez, no que ele fez, não está errado. Então, o que que teve, o que que deu errado? A escolha que a pessoa fez. Ela que escolheu o mal. Então, Ruth, o mal em si, se a pessoa escolher, aí que é o problema. A pessoa é que dá legalidade. É aí que está o problema. Entendeu? É aí que está o problema. No final das contas, a verdade vai continuar sendo verdade para quem quiser ela. Entendeu? Então, ele não tem que mudar a palavra dele. Deixa eu fazer outro plano porque esse deu errado. Não deu errado. Não deu errado. Até Deus tirou um bem da queda do Adão, né? Deus tirou um bem. A vontade querida de Deus era muito clara para o Adão. Não coma desse fruto. Mas ele fez a escolha dele na liberdade dele. Mas Deus tirou um bem de tudo isso, para o ser humano não se tornar também um Lúcifer soberbo em alto grau, né? E achasse alguma coisa. Aí o homem fica humilhado, o homem fica percebendo que não pode confiar nele mesmo, que ele é um nada. Então, assim, tudo isso é luz. A gente percebe quem somos nós sem Deus. A gente abriu os olhos e percebeu que somos nós sem Deus. Então, hoje, as notícias, por piores que sejam, mas também quando mostra o que está realmente aparecendo nas notícias, o que está sendo colocado nas notícias. Na verdade, está mostrando o que está dentro do próprio homem. Isso também é luz. Para que as pessoas conheçam a si mesmas, conheçam o que são elas sem Deus. Conheçam o que são elas quando elas escolhem sem Deus. Entende? E essas escolhas têm consequências, têm castigos. Né? Se essa escolha é contra a vontade de Deus. Então a gente só está vendo, na verdade, o transbordamento do que está dentro do ser humano. E para o ser humano perceber mesmo, olha, eu sozinho sem Deus sou uma porcaria. Eu sozinho sem Deus faço muitas atrocidades, né?
Eu sozinho, sem Deus, faço as escolhas erradas, né? Faço escolhas erradas. Então é para o ser humano mesmo perceber o que está dentro dele. E Deus permite que ele faça, né? Deus permite que ele escolha, né? Ou seja, sempre a vontade de Deus é triunfando sobre tudo. Sempre é a vontade de Deus. Então, deixa eu continuar aqui. Isso também destrói a soberba humana. Quando Jesus fala assim, mas tudo é minha vontade. No bem que acontece ou no mal, porque o ser humano tem uma mania de grandeza, dele se colocar como ele, o causador das coisas, tanto do bem quanto do mal, né? Ele, né? Então ele sempre se coloca assim meio como o protagonista, né? Então quando Deus ele mostra o que ele faz, que é ele que permitiu, que é ele que está no controle de tudo e que o bem que ele, só ele pode tirar esse bem de tudo que acontece, né? De tudo que acontece, ou seja, para mostrar assim que nada afeta o trabalho dele, né? Isso é muito importante para acabar com a soberba que o ser humano tem em si. Então, é a própria pessoa mesmo que vai percebendo o quanto que ela foi burra, né? O quanto que ela foi estúpida de não querer seguir a Deus. O quanto que ela perdeu com isso. Então, vira para ela mesma aquilo que ela fez. Porque ela percebe, meu Deus, como eu fui bobo, como eu fui estúpido, né? Como eu fui covarde, né? Que besteira eu, né? Então, assim, tudo isso é importante para o ser humano também perceber que ele é um nada, sabe? E é muito bonito, achei muito bonita essa parte que está falando das chagas de Cristo, porque a gente fala assim, né? Nossa, mas as chagas de Jesus, os espinhos de Jesus, a coroa de espinhos de Jesus, cada chaga de Jesus é consequência do meu pecado, é eu ali que fiz isso, né? E o ser humano tem esse pensamento de. Mas aí Jesus dá essa luz tão bonita da gente ver as chagas dele do jeito certo. Porque quem crucificou ele? Foi a vontade dele. Ele fez por liberdade. Foi a vontade dele. Ele deu a vida, ninguém tirou a vida dele, ele deu a vida. Jesus falou isso no Evangelho: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ou seja, as chagas de Jesus são chagas de amor, de doação, né? Ele sofreu ali para mostrar para nós o que é a consequência, sim, do pecado do homem. É uma mensagem, sim, ao homem pecador, para mostrar a realidade do que é o homem em pecado. E para mostrar que ele tomou sobre si para justamente a gente sair dessa poeira, sair dessa miséria, sair disso. Ele veio revelar o quanto ele nos ama e o quanto a gente, né, vivendo o pecado, quanto a gente está fora disso, o quanto que a gente está atraindo o mal para a gente mesmo. O quanto que a gente se afastou da semelhança com Deus por causa do pecado, por causa das escolhas erradas. Ou seja, para mostrar para nós que não vale a pena, mas é chagas de amor, é uma doação que ele está fazendo. É isso que ele está comunicando conosco no sofrimento dele. E está mostrando aonde foi o amor dele por nós, a transformação que ele fez, de que os pensamentos humanos sendo convertidos em luz, ele foi fazendo reparações em cada chaga dele, para deixar ali muitas luzes, muitas verdades, muita cura, os remédios para cada um de nós, os remédios para que a gente pudesse sair dessa situação. Então é puro amor de Deus, é pura doação de Deus. Então você não pode falar assim, foi o povo que pôs, foi o povo que fez e pôs ele na cruz. Lembra do que Jesus falou para Pilatos? Você não tem poder sobre mim, a não ser o poder que foi te dado pelo meu Pai que está no céu. Aquele poder que ele recebeu, de aquela autoridade humana, Deus usou daquela autoridade humana, né? Então é o poder que o próprio Deus dá, é a permissão do próprio Deus, porque era a vontade de Deus que as coisas acontecessem daquela forma. Se não fosse, não aconteceria. Entende que o que Jesus veio fazer é uma entrega, que Jesus veio fazer é uma doação de amor, né?
E quem está no controle de tudo é Ele, não somos nós. Então é muito sério, isso é muito importante, isso para tirar essa visão soberba do homem, sabe? Soberba do homem, né? De que ele que atinge Deus, né? De que é ele que atingiu Deus. De que como se ele fosse o poderoso, ele que tivesse poder. Não, atinge. Jesus está mostrando, olha, filho, o pecado atinge você mesmo. Olha minhas chagas. Eu sou a imagem do homem no pecado. Eu me transformei em chagas para mostrar quem você é no pecado. Olha para você ver como você fica. Olha para você ver. Então, na verdade, era uma comunicação conosco que estava fazendo, mostrando quem somos nós por nós mesmos, né? E o quanto a gente é um nada, né? O quanto que só Deus pode amar e Ele nos ensinando o amor, nos ensinando que é Ele que vem, né? Dar o amor que nós não somos capazes de dar. E Ele veio colocar a nossa vida na vida dele, né? A gente estava sobre o jugo da condenação, né? E Ele veio nos dar essa vida nova. Então é puro amor, é pura doação. Então não tem sentido hoje. E a vida nova que nos dá, hoje a cruz nos lembra disso. Não tem mais sentido a gente viver mais nessa realidade. É perca total de tempo, né? Ele veio nos dar a vida. Então a mensagem da cruz, a principal mensagem da cruz que Jesus manda, é que ele consumiu tudo nele e tirou um bem de tudo, entendeu? Ele transformou na cruz também, ele transformou toda a realidade de dor, que é as consequências dos nossos próprios pecados, em um bem. Tudo tem sentido na cruz de Jesus. Os nossos sofrimentos hoje, e eles existem por causa da própria liberdade do ser humano, que faz as suas escolhas, né? Mas ele está mostrando também na cruz que todo sofrimento se tira um bem. Nada é desperdiçado. Então ele fez aquela situação que foi considerada a mais humilhante, transformou na mais gloriosa. Então Deus tem esse poder de pegar coisas humilhantes que o homem não sabe fazer isso e transformar em coisas gloriosas para a glória dele. Então, o quanto que a gente aprende, não é? E não só a paixão, foi a vida de Jesus toda. Toda foi reparatória para que o homem, né, pudesse voltar para Deus. Ou seja, esses frutos de arrependimento que é gerado, né, quando a pessoa se arrepende do que ela faz e quer voltar para Deus, esses frutos, né, que é tudo vida, é tudo que Jesus depositou, é tudo que Jesus alcançou. Frutos de conversão, né, de mudança de vida, é tudo fruto das orações de Jesus, as reparações de Jesus pedindo que o homem se arrependa, querendo, desejando, rezando por cada um de nós, para que a gente encontre o caminho, né? Então, cada oferecimento que Jesus fez é justamente para que de tudo que o homem viva hoje, se tire um bem. Então, por que que hoje nós tiramos um bem de tudo? Por causa da vida de Jesus, por causa das reparações que ele fez. A gente aprende a tirar um bem de tudo o que nós passamos, sofrimento, todas as realidades que nós passamos. Então algum sofrimento que outra pessoa nos causa por causa do pecado, da escolha da pessoa, também se tira um bem? Sim. Jesus rezou também nesse sentido, ele reparou também para todas as pessoas que passassem por qualquer tipo de sofrimento. Então, ou seja, o bem sempre triunfa. O bem sempre triunfa porque Jesus fez como que um banco, né? Depois um banco de vida, de méritos, que são os méritos de Jesus. O que são esses méritos de Jesus? Esses conhecimentos, essas luzes que a gente vai aprendendo da vida dele. Tudo que ele fez no seu interior, tudo que ele rezou, tudo que ele conversou com Deus, tudo que ele depositou, né? Justamente para que o homem hoje receba frutos. Então, de todo sofrimento que acontece, se tira um bem, se tira vida, se tira um fruto. E toda pessoa que pecou e se arrependeu, e o arrependimento dela é fruto, é fruto. As pessoas que voltam, que depois de ter quebrado a cara, percebe a burrice que fez, é tudo fruto do que Jesus fez. Ou seja, ele consumiu tudo isso nele e tirou um bem de tudo. Tirou vida de tudo. Entendeu?
E outra coisa que é bem interessante, quando eu falo assim que Jesus, ele consumiu tudo nele, né? É que às vezes o ser humano tem aquela coisa assim de que ele tem aquela mentalidade assim de que ele tem que pagar a Deus, né? No sentido de que ele é que tem que fazer alguma coisa para pagar. Mas quando o homem repara, quando o homem faz penitências, tudo isso é pelos méritos de Cristo. Isso tudo, as virtudes são todos méritos de Cristo, né? Então, as reparações, as mortificações, tudo isso que a gente faz, né? Mas tudo isso é o próprio Jesus em nós. É o próprio Jesus na nossa pessoa, não é a nossa dívida, não é em relação. Só Jesus podia cobrir isso, né? Só um Deus pode reparar a Deus. Só o próprio Deus poderia satisfazer a Deus. Então, quem pôde satisfazer a Deus foi Jesus, né? Foi ele o advogado, né, que pagou a dívida, né? O que nós fazemos agora é dar uma resposta a esse amor de Deus. É dizer sim e tomar posse do que Jesus fez. Tomar posse dessa vida nova, não voltando para a vida velha. Tomar posse da vida de Jesus, né? Das palavras de Jesus. Tomar posse dos atos de Jesus, né? Conhecendo tudo o que ele fez, né? A gente toma posse com conhecimento, tomando essa palavra como nossa vida, né? Vivendo as coisas que ele ensinou e colocando na nossa vida e nunca mais voltando a viver como homem velho, porque não tem mais sentido. Então, é sabendo receber essa vida nova e como a gente corresponde a Deus, né? Fazendo esse retorno a Ele. Ele abriu o caminho, então nós temos que passar por esse caminho. É uma afronta não passar por esse caminho, né? É uma afronta não receber essa vida, ignorar essa vida. É uma afronta muito grande não corresponder a essa vida que Ele está dando. Então a gente recebe esses méritos, a gente recebe essas graças, a gente recebe essa vida, porque tudo foi Ele que conseguiu, foi Ele que abriu o céu, foi Ele que conquistou. Então a gente recebe de Jesus, né? Recebe esse presente, né? Recebe, toma posse, né? E começa a viver também, buscando ser essa imagem e semelhança, buscando viver como esses filhos de Deus, esses irmãos de Jesus, né? Buscando viver essa vida. Então, é uma resposta que Deus quer de nós, uma correspondência. Ele é o perfeito. Ele é a perfeição. Nele está tudo. E é Ele que quer derramar em nós. E nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e receber dele. O ser humano tem aquela visão de que é ele que tem que dar alguma coisa. A gente não pode dar nada. A gente tem que receber o que ele tem para dar e dar de volta o que ele mesmo está nos dando. Ou seja, não é para nós mais viver essa vida de qualquer jeito, mas essa vida é para amar e conhecer e servir a Deus. É isso que é o nosso retorno. É agora receber essa vida, mas viver essa vida, né? Dando satisfação. A gente tem que dar uma satisfação sim, mas é uma resposta àquilo que Jesus fez. É uma resposta àquilo que ele já deixou. Ou seja, ele deixou a vida dele. Então nós temos que tomar essa vida, conhecer essa vida, né? De Jesus. Deixar esse Jesus habitar em nós e nos transformar de dentro para fora. É alimentar dele, ele é o nosso alimento. Ele falou, eu que sou o seu alimento, eu que sou a sua bebida, né? Então a gente precisa se alimentar do divino, se alimentar da palavra dele, se alimentar do que ele fez, de todos os frutos, de tudo que ele fez, receber, mas receber de verdade, sabe, de coração, dar valor ao que ele fez, corresponder, porque ele falou, agora quem quiser me seguir, toma a sua cruz e siga-me. Então, é fazer a mesma caminhada, é viver o que ele viveu. Então, não pensa assim, então tá tudo bem agora, o sofrimento então tá todo sobre Jesus, né? Tomou tudo na cruz, e tá, minha vida tem que ser mil maravilhas aqui na terra, tem que ser mil maravilhas aqui na terra,
Porque o jugo ele já levou tudo, ele já levou o peso todo, então eu não posso aceitar nenhum sofrimento sobre mim. Nada, não, não vai ser tirado o sofrimento. Enquanto você está aqui na terra e tem a liberdade dos homens, não vai ser tirado para você o sofrimento, mas o sofrimento não tem mais o peso que tinha antes, só como um castigo, uma consequência. Esse sofrimento agora tem frutos por causa de Jesus, por causa do enxerto que Jesus fez na cruz, né? Então, os sofrimentos, as coisas ruins, a gente aprendeu com Jesus que de tudo se tira um bem. Então, é um bem e é necessário que a gente também passe por isso para que a gente tenha, dê valor ao que nós estamos recebendo, para que a gente seja a imagem e semelhança de Cristo. Nós temos que ter o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus não é só assim, eu aceito, Jesus, seu sangue, tá bom. Eu aceito o que o Senhor fez aí na cruz, tá bom. Mas não vem trazer problema para mim, não. Não vem trazer dificuldade para mim, não. Não, esse passar pelo sangue de Jesus, é passar pela cruz, é também tomar da cruz. É tomar dessa vida mesmo. É um enxerto, participa da vida daquele enxerto, né? Você foi enxertada em Jesus. Então, a galinha que é cortada lá do enxerto e é colocada no outro, ela vai participar agora daquela vida ali. Então você participa dessa vida de Jesus, de verdade, na veia, na sua vida, nas coisas que acontecem na sua vida. Esse ser lavado no sangue de Jesus significa na sua vida também você ter impressa essa marca da cruz. Então significa também por meio das cruzes, das dificuldades que você vive também, das situações que você vive também, senão você não vai se parecer com ele. Senão você não vai estar realmente banhado pelo sangue de Jesus se você falar assim, ah não, Jesus, eu quero você, mas não quero tudo. Aí eu vou lá comungar a Eucaristia lá, né? Mas você está entendendo que a Eucaristia é a vida de Jesus? Aí eu quero comungar Jesus, aí quando vem o sofrimento, você quer mandar ele pastar, né? Quando vem a dificuldade, você quer renunciar a ela na hora. Então você não quer a vida de Jesus assim, você quer o que te convém. Mas a parte da cruz, a parte do sacrifício, você não quer. Então não tem como. Ele falou: tomai de mim. Se você não tomar dele, se você não passar por isso, ele fala assim, né? Não terás parte comigo, né? Então você tem que ter parte com ele. Tem que ter participação da vida dele na sua vida. Por quê? Porque nós fomos feitos para que Cristo viva em nós. Para que nós tenhamos a vida nova recebida por Jesus. Então, essa vida nova não é só um carimbinho. Ai, tá bom, é aqui. Mas a minha vida continua como se não tivesse sentido nenhum, não. Essa vida nova realmente é não viver mais para nós mesmos, mas é viver como Cristo, é viver exemplo de Cristo, né? Então significa abraçar o que ele abraçou, né? Então, sim, nós precisamos passar por tudo isso. Senão nós não temos parte com ele. Então, senão a gente não está realmente banhado nesse sangue, não vamos chegar lá com o cheiro do sangue de Jesus, banhados no sangue de Jesus. Se a gente pensar, não, nessa vida aqui tem que ter, não tem que ter um sofrimento, não tem que ter mais sofrimento, mas espera lá, como que foi a vida de Jesus? Qual que foi a vida que ele viveu? Então, né, essa vida nova significa ter essa vida de Cristo, né? Na nossa vida também. A gente viver a imagem e semelhança de Jesus, como ele viveu. Como você quer ter parte com ele, mas não quer viver como ele viveu? Não tem sentido isso. Não tem sentido isso. E outra coisa, como que você vai dizer que não pode, que não é merecedor de passar por nada disso? Como que você vai dizer, né, que você, ah, não, Jesus é que aguenta, eu não. Não é nem você que sofre, é Ele que te dá graça. É Ele que te dá graça, é pela graça de Deus, é pelos méritos de Cristo que a gente passa por qualquer situação. Ninguém passa por nenhum sacrifício sozinho. É pelos méritos que ele mesmo alcançou, que ele rezou e falou que cada sofrimento que ele passou, ele falou para dar força para o homem quando ele passar por isso e por isso e por isso. Então, toda a sua vida está em Jesus já, a sua vida. Tudo que te acontece tem sentido em Jesus. Ele já rezou por cada situação humana, por cada ato humano, por cada sofrimento humano. Então, tudo só tem sentido em Jesus. Entendeu? Você não vive mais para você, você não
Não, não é um preço assim, eu fui comprada para mim viver para mim mesmo, não. Eu fui resgatada para mim viver para mim mesmo, não. Você pertence a Cristo, você pertence a Deus, não é? Você foi resgatado para retornar à sua origem. E é o caminho, é Jesus. E esse caminho é Jesus não é só o que te convém, não. É tudo Ele, é tudo o que Ele é, inclusive os sofrimentos. E não vê isso como mal, mas isso é um bem. Não falar que isso é o demônio, né? Não falar que isso na sua vida é uma coisa que você tem que jogar fora e espantar. Você vai ofender a Deus se você fizer isso. Se não tiver a cruz, se não gostar da cruz, não tem de verdade salvação, porque você não quer ser banhado de verdade no sangue de Cristo, não quer. Você acha que ser banhado no sangue de Cristo é um glamour, é uma coisa assim que não tem que passar por nada, por nenhuma dificuldade. Então você está querendo o caminho, o outro caminho, que é o caminho largo, do ganhar aqui na terra. Jesus não prometeu que tiraria isso, ele falou que o caminho dele seria estreito. Ele falou que nós teríamos tribulações. Mas ele falou: olha para mim, ó, eu venci o mundo. Olha o meu exemplo, aprendei de mim. É isso que ele ensinou para nós. Tome a sua cruz e siga-me. Ele não disse: vou tirar a sua cruz e vem me seguir. O peso que ele veio tirar, o jugo que ele veio tirar, é o jugo do pecado. É o jugo do homem ficar só vendo mal e ficar só no mal, ficar só lá no -1, -2, -4. Só na miséria, da miséria, da miséria, do buraco, do buraco, do buraco. É isso que ele não quer para nós. Ele quer vida nova para nós. E quem não quiser a vida nova não vai fugir toda a cruz. Porque quem não quer a cruz não quer vida nova. Porque essa vida nova faz parte de passar pela cruz. É porque quem não quer a cruz está se caminhando para a condenação. Quem não quer passar por isso está caminhando para a condenação. É muito sério. É a vida de Jesus, né? É o sangue de Jesus. Ai de quem não comer desse corpo e não beber desse sangue. É ali que você terá a vida eterna. Ele é a vida eterna. É por causa dele. Se nós entrarmos, não entra sem ele, né? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É ele que é o caminho, né? Então é muito sério isso. É muito sério. Então nós temos que ter o coração aberto para Deus. E não negar nada do que ele nos pede, né? Não negar nada, né? Saber abrir-se a tudo que ele conquistou por nós. Foi tudo ele que nos deu, né? Foi tudo ele que nos deu. E ele quer mais, ele quer que a gente não fique só nessa contemplação de tudo que ele realizou, mas ele quer que a gente viva realmente como filhos de Deus, como ele viveu, porque a redenção não foi só para nos salvar, para nos resgatar, não. A redenção foi para nos resgatar, para viver essa vida nova, que é essa vida de filhos de Deus, a origem, né? Para quando nós fomos criados como filhos da divina vontade. Ele nos resgatou para a gente voltar ao estado original, para quando nós somos criados por Deus, que é viver na mesma santidade de Deus, a santidade divina. E é isso que ele fala, né, no trecho que é lido na escola. Não negue a minha sua companhia, não negue a divina vontade. A própria divina vontade desabafando com a criatura. Não me negue a sua companhia, né? Ou seja, chamando a gente mesmo a fazer parte, a estar na vontade de Deus, a não viver mais, a receber esses frutos de Jesus, que é um meio para a gente viver o máximo, né? Que é o máximo, que é Deus vivendo em nós, que é ter a vida divina em nós, que é viver a mesma santidade de Deus, e além da humanidade de Cristo, né? Mas a divindade, conhecer o que ele viveu no seu interior, né? A sua divina vontade, ter essa vida divina em nós, que é a mesma vida que ele teve. E ele veio nos resgatar para nos dar de novo essa vida. Não foi nos tirar dessa vida quando o Adão caiu, mas meio que foi assim, ficou suspenso, né? Sem poder derramar em alguém, porque precisava, né? De alguém para conquistar novamente. O novo Adão, que foi Jesus Cristo, o Adão perfeito, né? Então, assim, mas foi colocado nele para ser colocado em nós, para ser desenvolvido em nós novamente. Nós não podemos negar isso a Deus de jeito nenhum. Entende? Que ele quer mais para a igreja, ele quer mais para as pessoas.
entende? Ele quer mais. Ele quer que a gente vá fundo, né? E viva o que nós fomos feitos para viver.